Olá pessoal, tudo bem? Bom, então vamos para o primeiro vídeo mão na massa do roteiro do construtor. Vamos falar sobre como adquirir um terreno. E antes disso eu queria fazer algumas observações. O que eu vou dizer aqui para vocês não é uma recomendação de como fazer, tá? É apenas o relato de como eu faço para adquirir um terreno, qual o processo que eu utilizo ao longo aí dos últimos 15 anos. Já comprei e vendi bastante imóvel e acabei criando um protocolo que eu utilizo para cada etapa desse processo. Então eu sempre faço questão de ter assessoria de um corretor no dia a dia dos negócios, da negociação em si. E quando a gente vai fazer o contrato e as verificações, eu sempre tenho o auxílio de um advogado especialista em direito imobiliário. Não abro mão da assessoria desses dois profissionais. Recomendo fortemente que você também faça isso quando for adquirir o seu terreno. Ok? Então, dito isso, vamos para o vídeo. Bom, então quando eu estou em busca de um terreno, eu já tenho certo aqui o meu plano de negócio. O meu negócio são condomínios compactos, então eu sempre vou construir aí predinhos de entre 8, 12, no máximo 16 apartamentos. Eu já tenho em mente o tamanho do terreno que eu busco, né? Então muitas vezes algum corretor vem me oferecer, Thiago, eu tenho um terreno aqui de 2.000 metros, eu já paro a conversa por ali. 2.000 metros não é o meu perfil de aquisição de terreno, né? Eu já tenho em mente o tipo de produto que eu desenvolvo num terreno e sei mais ou menos ali a metragem, varia entre 350 e 500 metros no máximo, tá? Eu também tenho em mente as características da região. Eu não tenho certo em que região que vai ser, mas as características. A região ela tem que ter valor, que nós já conversamos aqui também, eu vou deixar no card aqui para vocês, essa característica marcante da região que eu busco para poder construir. Eu também imagino que você aí que construa kitnets, casas para vender ou outro tipo de produto, já tem ali em mente mais ou menos o produto que se desenvolve. Dificilmente alguém está em busca de um terreno e não sabe o que vai fazer, né? Dito isso, quando eu encontro um terreno ou quando um corretor me apresenta um terreno, se eu gosto assim de cara, uma coisa daí meio subjetiva, né? Se eu chego lá na região, entendo que tem valor ali e acabo gostando, tendo uma avaliação superficial de que aquilo pode ser um bom negócio, a primeira coisa que eu faço é pesquisar o preço dos terrenos da região. Então, eu tenho um método de determinação de preço que eu já discuti previamente com vocês aí em outros vídeos. Também vou deixar num card aqui para vocês de como fazer essa avaliação de preço. Então, assim, quanto vale esse terreno, né? Se durante essa pesquisa eu entender que o preço que o proprietário está pedindo pelo terreno ou as condições é próximo ali da região, legal, eu embarco no restante da análise, né? E vamos tocar a negociação adiante. Tem uma coisa com relação ao terreno que é o seguinte, não só terreno, há tudo aí no mercado, né? Não tem almoço de graça. Então, dificilmente a gente vai encontrar um negócio da China, vamos pagar super barato num terreno. Não, você vai sempre ali pagar o valor de mercado, no máximo com um descontinho ou um acréscimo, um intervalinho ali para cima ou para baixo. Os negócios de ocasiões são raros. Não ancore o seu plano de negócio fazendo expectativa em que você vai comprar alguma coisa barata, tá? O preço de mercado é o preço de mercado, o interessante é pagar ali o que o mercado está estabelecendo, pagar as comissões e ganhar na estratégia e no desenvolvimento do produto, tá ok? Pô, eu fiz lá minha pesquisa de mercado, identifiquei que o terreno, o preço ali está compatível, pode ser uma possibilidade. A segunda coisa que eu faço é pegar aquele projeto que eu tenho em mente, que eu já desenvolvo, e imaginar ele lá no terreno. Então o que eu vou fazer? Eu tô lá com um terreno de esquina, vou citar o meu caso, tá? Um terreno de esquina com 350 metros quadrados, eu sei que ali talvez eu coloque 8 apartamentos de 2 dormitórios, em torno de 50 metros quadrados. Agora eu vou fazer uma outra pesquisa. O quanto que é o valor desse imóvel hipotético hoje? Por quanto que eu vou encontrar esse imóvel no mercado? E aí, novamente, eu vou usar aquela estratégia de pesquisa de mercado. De novo, vou deixar o card aqui para vocês. A gente encontrar o valor daquele imóvel que eu tenho em mente. Porque daí eu já vou ter dois parâmetros. O preço do terreno e o preço final do imóvel. Aí eu vou trabalhar ali os custos de obra, que normalmente eu já conheço, e imaginar se aquilo ali pode ser um bom negócio para mim ou não. Fiz isso, entendi que pode ser, que aquele terreno pode atender as minhas necessidades, eu vou
prosseguir para a próxima etapa. Antes disso, a gente tem que imaginar o seguinte, pessoal. Qual é o valor do terreno? Mesmo você encontrando lá o valor médio, então vamos imaginar que o valor médio de um terreno em um determinado bairro é 200 mil reais. E aquele terreno que você está negociando, lá o proprietário está pedindo 200 mil também. Ah, tá, o valor está dentro ali. Algumas coisas que a gente deve observar. Se você estiver num bairro predominantemente plano e o terreno que você vai comprar, ele está num declive ou num aclive naquele bairro, então você tem que considerar o seguinte, que o valor do terreno, na verdade, é com a correção desse aclive ou desse declive. Então você vai ter que calcular lá muro de arrimo, movimentação de terra, enfim, para poder fazer o desconto adequado nesse terreno. Vamos imaginar a seguinte situação, você tem numa determinada rua lá, que é o caso, por exemplo, da rua que eu moro, tá? É uma rua plana, chega no final, ela tem um declive e os terrenos lá são em declive, né? Então vamos imaginar que na rua que eu moro aqui, é uma hipótese, os terrenos estejam avaliados aí em 200 mil reais. E o cara do declive lá também está pedindo 200 mil, alguma coisa está errada, porque aqui é chegar e construir no plano. Lá eu vou ter que fazer muro de arrimo, contenção, uma série de coisas. Então eu tenho que avaliar o custo de tudo isso e negociar isso com o proprietário, tá? É claro, isso vai ficando cada vez mais difícil quanto mais escassos terrenos vazios. Então assim, se for o último terreno do bairro, com certeza o proprietário vai aumentar o sarrafo aí e não vai ter muita margem para negociação. Agora, se aquele terreno tiver concorrentes ali no bairro, é o caso sim de negociar. Então, do meu ponto de vista, o preço do terreno é o preço no ponto de começar a construção. Então, deixei o terreno plano para poder fazer as estacas e começar a fundação, esse é o preço do terreno. Tudo que eu fizer de estrutura ali eu tento negociar. Eu compro muito terreno em declive, aclive, que precisa de aterro, pilotis. Eu sempre negocio essas estruturas. Eu calculo o custo. O terreno está 200 mil, vou gastar 25 de aterro? Então, amigo, vamos negociar aí por 180, cada um cede um pouquinho, o corretor cede a comissão, o advogado cede no contrato, a outra parte cede um pouquinho também, cada um tira um pouco para que no final eu gaste aí os 180 mil reais, tá bom? Então, vencida essa primeira parte, vamos para a próxima. Então eu já fiz minhas avaliações preliminares, entendi que o negócio pode ser interessante, que o preço do terreno está justo, que eu tenho a oportunidade de desenvolver um produto que vai alcançar um valor que realmente eu esperava, enfim. Vamos amarrar o negócio e dar sequência nas outras verificações. Como que eu faço isso? Eu já compro o terreno, assino o contrato e pago o terrenista? Eu não faço dessa forma. Eu normalmente utilizo um contrato de opção de compra. Como que funciona o contrato de opção de compra? Sento com o proprietário, junto com o corretor e com o advogado, redijo um contrato fazendo a proposta para ele, com a seguinte condição: eu preciso de 90 dias para poder fazer as verificações necessárias nesse terreno, para verificar se é possível executar o projeto que eu tenho em mente. Antes disso, eu não consigo concretizar a compra, tá? Se o proprietário topa fazer esse tipo de contrato, durante esses 90 dias ele não pode vender mais o terreno para ninguém, o terreno fica reservado, tá? Eu não costumo fazer o contrato de opção com sinal, tá? Muitas pessoas pedem um sinal aí, cerca de 1, 2% do valor do imóvel. Eu costumo fazer sem o sinal. Tá? Esse contrato te assegura aí durante o prazo que você determinar no contrato que você faça as suas pesquisas, e o próprio contrato é interessante por isso. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma pesquisa no cartório de registro de imóveis. Tem muitos cartórios que não te dão uma matrícula atualizada, por exemplo, se você não tiver lá a procuração do proprietário. Com o contrato na mão você já consegue fazer isso, tá? Então eu só concretizo a compra depois das verificações iniciais, dentro desses 90 dias aí que eu falei para vocês. E por isso, então, eu faço lá o contrato de opção de compra. Ah, o proprietário não quis fazer o contrato de opção de compra. Então, paciência, vamos para o próximo terreno, tá? Não fique lamentando, esse era um negócio da minha vida. Não, não é um negócio da vida. Estabeleça os seus critérios de compra. Aquilo que não atendeu o seu critério de compra, você pula para o próximo, não tem problema. O proprietário que não quis,
vamos para o próximo terreno, tá? E sempre seguindo rigorosamente os seus critérios para você não perder. Você vai ver no decorrer desse vídeo aqui que em muitas etapas o negócio pode dar errado. Então, se você fecha o negócio no começo, você arrisca gastar aí um dinheiro enorme e no final das contas não conseguir executar o projeto que você queria, tá? Bom, muito bem. Fiz a proposta para o proprietário com um contrato de opção de compra, eu vou direto no cartório então, o corretor pelo menos deveria fazer isso, né? E vou pedir uma matrícula atualizada. Por que eu peço uma matrícula atualizada? Isso vai custar aí no cartório 50, 70 reais, é barato. Porque na matrícula eu vou verificar se o proprietário é aquela pessoa que a gente está negociando, se o terreno de repente está alienado ou foi dado em garantia em algum negócio. Qualquer probleminha que tenha no terreno vai estar ali na matrícula, tá? A gente vai conseguir identificar direitinho a localização do terreno com as ruas, com as referências lá da matrícula, enfim. Então, eu obtive a matrícula, já é um sinal e está tudo certinho, a pessoa que eu estou negociando é a pessoa que está na matrícula, não tem nada ali de alienação, garantia nem nada, beleza. O terreno em si está livre e desimpedido para a gente poder fazer negócio. Estando no cartório de registro de imóvel, junto com a matrícula, eu faço o pedido do contrato padrão de compra e venda do loteamento. O que vem a ser isso? Isso é uma coisa importante, eu já vi obra dando errado por falta de consulta nesse instrumento. Todo loteamento, quando é lançado na incorporação, o contrato de compra e venda desse loteamento precisa ficar registrado no cartório de registro de imóveis e lá à disposição para quem for requisitar esse contrato. Por que isso é importante, gente? Porque nós vamos ver daqui a pouco que a prefeitura faz uma série de exigências com relação à construção. Se pode, se não pode, como que tem que ser, enfim. A prefeitura é um caso. A incorporadora, quando faz o loteamento, ela tem como escopo do negócio que o loteamento ele tenha certas características e o que pode ser feito ou não no loteamento. Então, todo contrato de incorporadora, de lançamento de loteamento, tem uma cláusula que é a cláusula de restrições. E lá na cláusula de restrições vai estar escrito normalmente o que não pode ser feito naquele loteamento. Então, vou citar um exemplo para vocês. Já vi caso de construtores que compraram um terreno, a prefeitura autorizou, aprovou a planta na prefeitura e depois, via cartório, o pessoal do bairro embargou a obra porque no contrato padrão de compra e venda do loteamento tinha lá a restrição que não podia fazer projeto multifamiliar no bairro. Eu estou citando isso para vocês porque a casa que minha mãe mora eu comprei de um grupo de construtores que passou por isso. Então, acho que vale o registro e em termos de cartório é isso, tá? Repassando essa parte do vídeo. Gostei do terreno, contrato de opção de compra, eu vou pedir a matrícula atualizada no cartório, vou verificar se o proprietário é o mesmo que eu estou negociando, vou verificar se não tem alienação, se não está dado em garantia nem nada, e vou pedir o contrato padrão do loteamento para verificar as cláusulas de restrições. Se o produto que eu quero implantar naquele terreno não consta na cláusula de restrições do loteamento. Tá bom? Vamos para a próxima etapa então. Bom, próximo passo é na prefeitura, tá? Você pode pedir, aqui na minha região a gente chama de BC, que eu nem sei o que significa a sigla BC, mas normalmente é o número de identificação do terreno na prefeitura que vem na capa do IPTU. Normalmente eu consigo esse número na matrícula do imóvel também. Como eu já passei no cartório e fiz a verificação de cartório, eu já de posse da matrícula, eu vou até a prefeitura, normalmente ali tem um código do BC, e faço então o pedido da certidão de uso do solo. E a prefeitura, pelo menos aqui da minha cidade, vai me pedir a autorização do proprietário, aí eu já apresento o contrato de opção de compra, tá? O que é a certidão de uso do solo? De maneira bem rápida. A cidade é dividida, normalmente as cidades, né, são divididas em zonas. Cada região da cidade é uma zona. Então você tem lá uma zona predominantemente industrial, você tem uma zona residencial, uma zona comercial, zona mista, enfim, diversos tipos de zoneamento. E a legislação municipal administra a cidade com os critérios
baseada nos zoneamentos, tá? Acontece que, vamos imaginar uma zona residencial. Essa zona residencial é grande, ali dentro você tem 8, 10, 15 loteamentos, tá? E aí o que eu disse na última parte do vídeo aí, é interessante a gente comparar o zoneamento com a cláusula de restrições do loteamento. Porque você tem uma regra da prefeitura para aquele zoneamento inteiro, mas ali dentro você tem 10 loteamentos, cada um com uma regra diferente. Então é legal compatibilizar os dois para ver se aquilo que eu vou executar lá é possível. Como que funciona a certidão de uso do solo aqui na minha cidade? Eu normalmente vou num setor específico lá da prefeitura, protocolo, por exemplo, e descrevo num formulário específico que eles têm lá exatamente o que eu quero fazer. Então eu solicito lá, senhor prefeito, gostaria de realizar no terreno, número tal, na rua tal, bairro tal, com número de matrícula tal, o número do BC, que é a identificação do terreno. Faço ali um descritivo, à mão, contando historinha mesmo, exatamente a localização do terreno e descrevo. Gostaria de construir um prédio multifamiliar de 4 pavimentos, com 8 apartamentos, sendo 2 apartamentos por pavimento. Eu meio que descrevo ali direitinho o que eu quero fazer naquele terreno específico. Gasto lá, escrevo meia folha, uma folha inteira e dou a entrada lá na certidão de uso do solo. Eu sei que tem cidades, por exemplo, que a gente pode anexar até croquis do prédio. Então é como se você estivesse perguntando para o poder público, quero construir isso aqui, cara, o que você tem a dizer? Tem alguma regra que eu tenho que seguir? O que eu tenho que fazer? Aqui na minha cidade a gente paga uma taxinha, acho que de 30, 40 reais, e eles retornam para a gente se pode ou se não pode, e se pode, as regras de construção, os recuos, a legislação que eu tenho que buscar, enfim, tudo aquilo que eu preciso fazer para executar aquela obra. Eu tendo uma certidão de uso do solo positiva, é muito interessante, porque é uma sinalização que o meu projeto é viável, né? No momento que eu faço o pedido da certidão de uso do solo na prefeitura, eu também já peço uma certidão de débitos, porque no cartório a gente vai ver na matrícula se o imóvel não está com problemas, né? Na prefeitura a gente vai ver se o imóvel não tem dívidas, e essas dívidas não aparecem lá no cartório, vão aparecer na prefeitura, tá? Então é uma segunda etapa de verificações. A gente tem a primeira no cartório e agora aqui na prefeitura. Muito bem. De posse da certidão de uso do solo, aí eu vou procurar um engenheiro, que eu já tenho aqui um círculo de profissionais que me atendem, então já sabe até o modelinho de projeto que eu faço, enfim, eu tenho um combinado com ele ali, uma taxinha que eu pago para ele me ajudar nesse estudo inicial, e aí eu converso com ele, falo, cara, tá aqui a certidão de uso do solo, pode construir, as regras são essas, tenta colocar esse projeto nesse terreno pra gente, cara. Até o combinado que eu tenho com o engenheiro aqui é o seguinte, ele não me cobra esse estudo inicial para quando eu acertar o terreno, aí sim eu fecho com ele. Então tenta negociar isso aí também se você tem a intenção de fazer esse tipo de negócio, né? Não pagar o engenheiro no estudo, pagar só se for realmente executar. O engenheiro então ele vai fazer o estudo e vai sinalizar para mim. Falou, Thiago, do jeito que tá aqui, cara, cabe o apartamento com as vagas, com tudo certinho, atende a legislação, o negócio é positivo. Legal. Aí eu paro aí então. Qual que é o próximo passo para eu poder avançar no negócio, né? Fazer a topografia do terreno. E aqui é um ponto polêmico, por quê? A topografia de um terreno que custa, que tem um tamanho de 350 metros, que é mais ou menos o tamanho de terreno que eu estou acostumado a trabalhar aqui, vai me custar aí de 800 a R$1.000. Tem gente que acha que isso é muito significativo. Eu, particularmente, acho que é o melhor investimento que a gente pode fazer. Por quê, pessoal? Essa última etapa de verificação. A gente vai ter mais alguma verificação ainda no cartório de notas, e tem gente que gosta de trocar essas etapas aí, mas eu até toco em conjunto se for o caso. A topografia é importante porque é o seguinte, o engenheiro ele vai fazer esse estudo preliminar baseado nas medidas da matrícula. Então a matrícula do imóvel, ela vem lá com todas as medidas. O terreno na frente tem tantos metros, na lateral de quem da rua olha, tantos metros, no lado esquerdo, né? E dá lá o tamanho do terreno, o engenheiro coloca isso lá no software e desenha o seu prédio, né? Olha só, beleza, dá para fazer.
Por que é importante a topografia? Porque a topografia vai tirar lá, como se fosse um retrato do terreno real, do que está lá na terra. Então ele vai pegar o desnível do terreno, as medidas reais. São muitos e muitos e muitos casos que eu já vi pessoalmente de terreno que o cara aprova o projeto, vai construir, não encaixa porque está faltando o terreno. O que acontece? Principalmente nas ruas, nos quarteirões grandes, as pessoas vêm construindo e aquela diferencinha de muro, sabe? O primeiro cara lá construiu o muro em cima da divisa. O próximo vai medir o terreno dele da face interna do muro do vizinho para frente. Então, você sempre vai jogando 5, 10 centímetros e isso pode dar uma diferença enorme no final. O pessoal vem construindo pelos lados e aí os terrenos que sobram no meio normalmente tem diferença aí 30, 40 centímetros, eu já vi até mais. Então, antes de fechar o negócio, eu acho por bem fazer um investimento em topografia, porque isso pode inviabilizar o seu negócio, tá? Cerca de R$1.000 aí você vai fazer um levantamento plano e altimétrico. Isso não tem jeito, tem que pagar mesmo, né? Eu prefiro pagar antes, né? Que se for desfazer o negócio, que desfaça, você perde R$1.000. Mas eu não considero isso uma perda. Eu considero que eu paguei para saber a informação, entendeu? Ó, eu estou pagando para saber se o negócio é bom ou não, tá bom? Então, essa é uma das últimas verificações aí, que é polêmico, tem gente que não gosta, é pagar um levantamento topográfico, tá bom? Então vamos para o que eu considero aí agora o último passo. Bom, então vamos para a conclusão do negócio, né? Chegamos agora, depois de todas essas verificações, com um contrato de opção de compra em mãos, a gente tem a opção de comprar o terreno ou desistir do negócio. E o que vai me trazer essa resposta, né? Todo o estudo prévio que nós acabamos de fazer aí. Bom, entendi que o negócio é bom, quero concretizar, né? Aí nós vamos fazer um contrato de compra e venda, né? Com base no contrato de opção de compra, ou seja, o advogado ele já fez o contrato de opção. Tem gente que gosta de trabalhar só com o contrato de opção, né? E tem gente que gosta de depois fazer o contrato de compra e venda, descrever lá todo o processo, anexar os estudos que foram realizados, enfim. Fazemos então o contrato de compra e venda. Esse contrato vai para o cartório de notas e no cartório de notas a gente vai transcrever esse contrato para uma escritura, tá? A escritura nada mais é do que um contrato tornado público. E aí, pessoal, tem um recurso que pouca gente utiliza, que é quase de graça e muito útil, que é o serviço do cartório de notas durante a confecção da escritura. Eu sempre que vou fazer uma escritura, eu pago lá a taxinha do cartório e peço para o cartório levantar todas as certidões de todos os envolvidos nessa compra. Então, criminal, trabalhista, cível, enfim, tudo que tiver de certidão, de protesto, tudo. O cartório levanta tudo, cobra uma taxa por isso e apresenta no dia da assinatura da escritura, né? Inclusive, hoje, eu conheço o pessoal de cartório, vão me avisando pelo WhatsApp, conforme vai chegando as certidões, eles vão me enviando, né? E aí o advogado nem precisa fazer isso, o advogado só confere a documentação, lê a escritura, tudo, depois de, claro, ter feito o contrato de compra e venda e o contrato de opção de compra, né? O que eu também pago para o cartório de notas é o serviço de registro e TBI, porque eu gosto de fazer o ciclo completo de compra. Ah, Thiago, mas o cartório de notas não faz registro, nem paga ITBI. Bom, realmente, ele não faz o recolhimento do ITBI e não faz o registro, mas ele encaminha esses serviços. O cartório faz isso para você. Então, ele terminando a escritura, ele encaminha essa escritura para o cartório de registro, paga lá a taxa de registro, e isso feito, ele vai e paga o ITBI também. Então, eu gosto de fazer tudo via cartório de notas. Pode ser que tem gente que tem uma opinião de fazer diferente, que acha melhor do outro jeito. Eu acho mais fácil e prático fazer tudo via cartório de notas, tá? Então, eu nem vou no cartório de registro, eu só recebo a matrícula depois e confiro via internet. Bom, pessoal, é isso, esse primeiro vídeo aí do roteiro do construtor. Quero saber se vocês gostaram. É o primeiro vídeo mão na massa, né? O próximo vídeo vai ser sobre projeto. Como que a gente vai idealizar o projeto, o que é importante observar, as considerações sobre a geometria do projeto, enfim.
Então deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse vídeo. Se tiver sugestão, correções, opiniões, pode deixar escrito aí. E o próximo projeto então, o próximo vídeo então, vai ser sobre projeto. Tá bom? Ó, obrigado por acompanhar os vídeos, obrigado pelos comentários que vocês têm deixado. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o joinha e até o próximo vídeo. Valeu!